E aí, pessoal do terceiro ano, estamos aqui na primeira videoaula de Biologia 3, nesse conteúdo que vai encerrar com chave de ouro o conteúdo de genética que a gente viu aí praticamente ao longo do primeiro semestre desse ano letivo, tá? Aqui hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as situações em que a segunda lei de Mendel não se aplica. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente vai ter que voltar lá na temida meiose, né? Nosso primeiro conteúdo aí de Biologia 3 foram as divisões celulares. E a gente precisa relembrar as características dessa divisão, que é a divisão de meiose. Aqui a gente tem uma imagem para a gente relembrar que toda célula que começa uma divisão celular, seja a mitose ou a meiose, ela obrigatoriamente passou pela intéfase. E aqui a gente está vendo o que está acontecendo na intéfase. A célula, ela passa pela fase S, que é quando ela faz a replicação do DNA. O que isso quer dizer? Ela duplica o seu material genético. Por isso que em G1 ela tem os seus cromossomos simples, passada a fase S em G2, ela tem os seus cromossomos duplicados. E aí, com os cromossomos duplicados, essa célula pode entrar em divisão celular. E aqui a gente vai revisar as características da meiose. Então, a gente está vendo que uma célula mãe, ao final da meiose, produz quatro células filhas. Uma célula mãe 2N, ao final da meiose, produz quatro células filhas N. Por isso que a gente sempre fala que a meiose é uma divisão reducional com relação ao número de cromossomos da espécie. É importante a gente também relembrar que, do ponto de vista genético, a meiose produz quatro células filhas geneticamente diferentes umas das outras, em relação também à constituição genética da célula mãe. Por isso que a gente diz que a meiose ela está ligada aos processos que aumentam a variabilidade genética. E por isso a gente viu que a meiose sempre é uma divisão celular dos eucariotos que está ligada aos processos de reprodução sexuada, que é aquela reprodução que sempre envolve troca de material genético e que aumenta a variabilidade genética das espécies. E por isso a meiose sempre está ligada à produção de células reprodutivas, principalmente os gametas, quando a gente pensa nos animais, por isso que a meiose é gamética, e nos esporos, quando a gente está pensando em planta, meiose espórica, e lá nos fungos e nos protozoários, a gente viu que a meiose ela tem um papel diferente no ciclo de vida desses organismos, porque neles a meiose é zigótica, tá? Feita essa revisão de meiose, a gente vai falar da parte que hoje nos interessa, que é o evento da meiose, que está diretamente ligado à produção dessas células filhas geneticamente diferentes umas das outras, que é o crossing over, ou a permuta genética, ou também a recombinação genética. Então a gente precisa lembrar que especificamente na prófase um de meiose um, a gente tem alguns eventos importantíssimos, como o pareamento dos cromossomos homólogos, que é o que a gente está vendo nessa imagem aqui, que acreditem em mim, é uma foto de uma observação de prófase 1 de meiose 1 no microscópio óptico, tá? Então o que a gente está vendo aqui são os pares de cromossomos homólogos se alinhando para que na prófase 1 tenha a ocorrência deste evento que está no desenho aqui de baixo, que é o crossing over, ou a permuta genética, ou a recombinação. Vejam que esse evento envolve a quebra das cromátides, dos cromossomos que formam um par de homólogo, e vejam que as cromátides sofrem essa quebra, olha para cá, na mesma altura, e depois que ocorre essa quebra das cromátides de dois cromossomos diferentes, mas que formam um par de homólogo, ocorre a troca de pedaços de DNA
entre esses dois cromossomos. E por isso a gente tem a ocorrência do crossing over. Por isso que a gente diz que essa quebra das cromátides pertencentes a dois cromossomos homólogos na mesma altura, seguida dessa troca de pedaços entre as duas cromátides, aumenta a variabilidade genética e faz com que as células filhas produzidas na meiose sejam geneticamente diferentes umas das outras, ok? Então, relembrado essa questão da meiose, relembrada a importância e o que é o crossing over, a gente agora volta para a aula de genética e a gente vai relembrar como que a gente faz a previsão dos gametas produzidos por um indivíduo na sua meiose com base no genótipo dele. Isso a gente já viu nas aulas de segunda lei de Mendel. Então vamos para o nosso indivíduo duplo heterozigoto para os dois genes mais famosos da genética, o gene A e o gene B. Se ele é duplo heterozigoto para a constituição genética do gene A e do gene B, você já sabe qual que é o genótipo do nosso indivíduo. Nós estamos falando do indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Se o gene A e o gene B estão em cromossomos homólogos diferentes, você já aprendeu comigo nas aulas presenciais, essa é a situação em que a segunda lei de Mendel é válida e a gente tem a segregação independente. Isso quer dizer que a segregação dos alelos azão-azinho, que estão em um par de homólogo, é totalmente independente da segregação do Bzão e do Bzinho, que estão em outro par de homólogo, na hora que esse cara vai fazer meiose, pensando em animal, para produzir gameta. A gente aprendeu que para prever o número de gametas que esse indivíduo produz, a gente usa a fórmula 2 elevado a n, sendo n o número de genes em que ele tem genótipo heterozigoto. Se ele é heterozigoto para o gene A, razão Azinho, e é heterozigoto para o gene B, Bzão Bzinho, 2 elevado a 2. Esse cara produz, obviamente, quatro tipos de gameta. E para prever os gametas, quando a segunda lei de Mendel é válida, a gente usa o método das ramificações. Primeiro gene, gene A, ele é heterozigoto, a gente vai separar o gene A numa linha e o gene, perdão, o alelo A numa linha e o alelo Azinho em outra linha. Para o próximo gene, se ele é heterozigoto, a gente ramifica todas as linhas que a gente começou. Se é homozigoto, você mantém a linha reta. Como para o gene B ele também é heterozigoto, a gente ramifica aqui, Bzão, Bzinho, e ramifica aqui também, Bzão, Bzinho. Por consequência, os gametas produzidos são quatro, sendo eles Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, Azinho com Bzinho. Cada um deles com um quarto de chance de ser produzido ou 25% de chance de ser produzido durante a meiose deste indivíduo. Esse raciocínio, vocês vão ver, vai aparecer aqui agora nessa imagem. Então, gente, quando nós temos a presença do gene A e do gene B em dois homólogos diferentes, a gente tem a segunda lei de Mendel válida e o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele produz quatro tipos de gametas diferentes com igual probabilidade de serem produzidos um quarto, com todas as combinações possíveis dos alelos do gene A com os alelos do gene B. Isso a gente está careca de saber lá das nossas questões em que a segunda lei de Mendel era válida, tá? A grande questão que a gente já discutiu lá nas aulas presenciais é quando o gene A e o gene B estão, olha para cá, gente, no mesmo cromossomo homólogo. Essa é a situação em que a segunda lei de Mendel não será válida. E aí, vocês vão relembrar do desenho que eu fiz nas aulas presenciais.
Enquanto que, nessa situação, gene A e gene B estão em homólogos diferentes, que foi o que a gente acabou de ver, e a segunda lei de Mendel é válida, a situação que a gente vai começar a discutir nessa videoaula é essa situação aqui. Vejam que o gene A e o gene B estão no mesmo par de homólogo. E a conclusão é óbvia. A segunda lei de Mendel não é válida, pois os pares de alelos estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos. A grande questão aqui agora é a gente pensar na pergunta que eu coloquei aqui para vocês. Como a segunda lei de Mendel não é válida e, portanto, a segregação dos alelos do gene A não é independente da segregação dos alelos do gene B, a pergunta é: quantos gametas esse indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho vai produzir e como são esses gametas, considerando que agora a gente tem essa situação aqui, em que gene A e gene B estão no mesmo par de homólogos e a segunda lei de Mendel não é válida. Então agora a gente vai pensar em duas situações possíveis. A primeira, quando esse indivíduo faz meiose e não ocorre crossing over entre esse par de cromossomos homólogos, e depois a situação real, que é a ocorrência do crossing over entre o par de cromossomos homólogos, porque você se lembra, é obrigatório na meiose que ocorra pelo menos um crossing over em cada par de homólogos do indivíduo. Então vamos começar devagar. Vamos pensar como que esse cara aqui vai produzir os gametas dele na meiose, desconsiderando o crossing over, para você começar a entender. Bom, se a gente considera que o gene A e o gene B estão no mesmo par de cromossomos homólogos e que não ocorreu crossing over nesse par específico que a gente está avaliando, como que é a meiose desse indivíduo? É o que a gente vai ver agora. Vejam que o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ele recebeu esse cromossomo do pai e esse aqui da mãe. Na hora que ele vai fazer a meiose, você sabe muito bem, vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos, né? Na meiose 1, especificamente na anáfase 1. Isso quer dizer que na meiose 1, uma célula filha vai receber o cromossomo verde, que veio do pai nesse par, que tem Azão com Bzão, e outra célula filha da meiose 1 vai receber o cromossomo amarelo, que é o que veio da mãe, né? Que nesse exemplo aqui tem os alelos Azinho e Bzinho. A gente sabe que a meiose 2 pega essa célula, né? E divide ela novamente, produzindo a partir de cada célula produzida na meiose 1, duas células filhas serão geradas na meiose 2. Então, por isso que a gente tem aqui gametas produzidos contendo esse cromossomo que veio do pai, com o Azão ligado no Bzão, e também duas células filhas aqui na meiose, produzidas a partir dessa célula da meiose 1 que tinha, né? Eu esqueci de colocar aqui, que tinha o cromossomo da mãe, né? O que tinha um Azinho ligado no Bzinho. Então, se a gente pensar que a gente vai contar, né? Na meiose desse indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que foram produzidos 400 gametas, pensando aqui no macho, né? 400 espermatozoides, o que que a gente tem? Se não ocorrer o crossing entre este cromossomo e esse, serão produzidos metade dos gametas com o alelo Azão ligado no Bzão e metade dos gametas com o alelo Azinho ligado no Bzinho. Veja que essa constituição dos alelos, presta bem atenção para entender um conceito aqui. Veja que essa constituição aqui dos alelos é a mesma que estava nos cromossomos originalmente enviados pelo pai e pela mãe quando gerou o zigoto do indivíduo que a gente está avaliando. Por isso que a gente fala que esse cromossomo, do jeito que a gente está vendo aqui, presta bem atenção, com o Azão ligado no Bzão e o Azinho ligado no Bzinho, é a configuração que a gente chama de parental. Esse conceito é importante para hoje, tá, galera? Então, a configuração parental, quando os alelos estão ligados no mesmo cromossomo,
é a configuração que existia dos alelos no cromossomo, que foi enviado pelo pai e, óbvio, o homólogo pela mãe, no momento da concepção do indivíduo, na hora que foi feito o zigoto que gerou esse indivíduo aqui. Veja que essa configuração parental é aquela que permanece quando o crossing over não acontece. Isso quer dizer, quando não houve recombinação entre esses dois cromossomos que formam um par de homólogos. Então vejam que, presta bem atenção, o nosso indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho, se azão e bezão estão num par de homólogos e o azinho e bezinho estão no outro cromossomo que forma o par, caso não ocorra crossing over, esse indivíduo produz dois tipos de gameta. Ele produz metade dos gametas com o azão ligado no bezão, isso quer dizer que é 50%, e a outra metade dos gametas com o azinho ligado no bezinho, isso quer dizer 50%. Como não houve crossing over, não se esqueçam, essa configuração aqui é a configuração que a gente chama de parental. Para entender o conceito, isso aqui é fundamental. A configuração parental da ligação de alelos de dois genes que estão no mesmo cromossomo é a configuração original que existia lá no zigoto que deu origem ao indivíduo, com o cromossomo do par que veio do pai e o outro cromossomo do par de homólogos que veio da mãe. Beleza? Então, essa é a situação simples, onde a gente previu os gametas do indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, em uma situação em que esses genes estão no mesmo par de homólogo e não houve crossing over. Mas agora a gente vai dar um passo para frente, porque a gente sabe que o crossing over é obrigatório. Então vamos lá ver esse mesmo indivíduo com o crossing over acontecendo. Vejam aqui, galera, olha para cá. Aqui a gente tem, para ficar até mais fácil, o cromossomo original que veio do pai desse par, por isso que ele está em azul, e aqui o cromossomo original que veio da mãe, por isso que ele está em rosa. Veja de novo que a gente consegue ver a configuração parental, a configuração original dos cromossomos homólogos que vieram diretamente do espermatozoide e do óvulo que deu origem a esse indivíduo na hora da fecundação. Então veja que a configuração parental aqui é o azão ligado no bezão, que é o que a gente está vendo aqui no cromossomo paterno, e o azinho ligado no bezinho, que é o que a gente está vendo na configuração parental do cromossomo materno, tá? Prófase 1, meiose 1, pares de homólogos pareados, você já sabe. Quebra das cromátides dos dois cromossomos homólogos na mesma altura, seguida de troca de cromátides dos dois cromossomos homólogos. Então, isso que está acontecendo aqui é um evento obrigatório, é o crossing over, permuta ou recombinação. Depois que o crossing over acontece, esses dois cromossomos homólogos permanecem unidos, a gente sabe que até a metáfase 1 vão lá para a placa equatorial. Quando tem a anáfase 1, os cromossomos se separam, né, os pares de homólogos, e quando termina a meiose 2, vão ser produzidas 4 células filhas, cada uma com um cromossomo simples desse par de homólogo que a gente está estudando. Então aqui a gente está vendo os gametas, as células filhas produzidas nessa meiose. Vejam que cada célula filha recebe um cromossomo desse par diferente, por isso que tem variabilidade genética. Mas vamos perceber como que é a configuração dos alelos do gene A e do gene B em cada uma dessas células filhas. Veja que essa célula filha aqui, que eu vou chamar de número 1, ela recebeu o cromossomo azul igualzinho o que existia na célula original, com o azão ligado no bezão. Por isso que a gente fala que essa célula filha, esse gameta, recebeu um cromossomo parental, o parental de origem paterna. Esta outra célula filha aqui, que eu vou chamar de 4, também recebeu um cromossomo que tem a mesma configuração dos alelos
Azinho e Bzinho que a gente viu lá na célula original. Também é uma configuração parental, só que nesse caso é a configuração parental que estava no cromossomo materno. Esses dois tipos de gameta são os que receberam a configuração dos alelos do gene A e do gene B ligados no mesmo cromossomo, igualzinho o que existia na célula original. Por isso que a gente chama essa de configuração parental. Mas vejam que aqui no gameta de número 2, na célula filha número 2, a gente tem um um gameta recombinante. Ele tem uma configuração de alelos diferente do que a gente via na célula original. Veja que aqui a gente tem o alelo Azinho ligado no Bzão. E isso só foi possível por causa do crossing over, por causa da permuta genética. Então, essa configuração de ligação aqui, ó, o Azinho ligado no Bzão, é uma configuração recombinante, ok? Enquanto também a gente tem o terceiro gameta que a gente está analisando, que é esse que eu vou chamar de número 3, que também tem uma configuração de ligação entre os alelos do gene A e no gene B, também recombinante, também diferente da configuração que a gente viu na célula original, naquela que começou a meiose, diferente do que estava na configuração enviada pelo pai e pela mãe. Então aqui a gente também tem outra configuração de ligação entre os alelos do gene A e do gene B, do tipo recombinante. Só que nesse aqui, a gente tem o alelo Azão ligado no Bzinho. Então, neste exemplo em específico, a gente vê que, quando a gente analisa, presta bem atenção, porque esses conceitos são fundamentais para entender essa aula, gente. Quando a gente analisa os gametas produzidos por um duplo heterozigoto, considerando que os genes estão no mesmo par de homólogos, segunda lei, não é válida. Segregação não é independente dos alelos dos dois genes. E a gente está considerando que aconteceu crossing over na hora que os gametas foram produzidos nessa meiose, a gente tem uma situação diferente da anterior. Vejam que são produzidos 4 tipos de gameta diferentes com relação à constituição genética dos alelos do gene A e do gene B. A gente viu aqui as 4 células filhas. É isso que acontece de verdade na meiose de qualquer indivíduo. Mas na hora que a gente analisa esses 4 gametas, essas 4 células filhas, a gente percebe que 2 tipos de gameta têm constituição dos alelos que a gente chama de parental. É a constituição dos alelos que existia nos cromossomos originais enviados pelo pai e mãe deste indivíduo na hora que ele foi concebido, tá? São os que não sofreram recombinação. Porém, a gente tem 2 tipos de gameta que têm cromossomos que sofreram recombinação, ou seja, a constituição dos alelos desse cromossomo é diferente daquela que estava no cromossomo original, diferente do parental. E esses aqui são os gametas que a gente chama de recombinantes. E um dado que é fundamental para todo mundo entender: sempre a proporção dos gametas recombinados é menor do que a proporção dos gametas parentais. O que eu quero dizer com isso? A porcentagem de gametas recombinantes é sempre menor do que a porcentagem de gametas com a configuração dos alelos parentais na meiose de qualquer indivíduo. Então, voltando aqui nesse exemplo, eu vou trazer dados para vocês. Lembra que a gente está analisando a meiose de 400 células filhas produzidas? De 400 gametas produzidos no testículo desse cara, pensando que ele é um macho? Vamos ver, nessa situação, quantos gametas ele produziu com a configuração dos alelos parentais e quantos gametas ele produziu com a configuração dos alelos recombinantes. Então, vamos lá. Vejam que aqui, perdão, eu errei os números, tá, gente? A gente está analisando... Não, vamos ver. 80 vezes 4, né? Mais 80 vezes 5, 400, é isso mesmo, né? Então a gente está analisando mesmo 400 gametas que foram produzidos aqui no testículo desse indivíduo. Vejam que na hora que eu observei a
produção dos gametas desse indivíduo, o que que a gente percebe? A gente percebe que na hora que ele produziu gametas, ele produziu 80 gametas com essa configuração, lembrando que ela é a parental paterna. Produziu 80 com 80, que dá 160, né? Ele produziu mais 80 com 80, mais 160 com a configuração dos alelos do cromossomo materno, que é a configuração parental materna. E do lado de cá, ó, olha o que a gente observa, né? A gente observa que esse indivíduo, ele produziu lá nas células dele algumas meioses em que ocorreu crossing over, né? E aí a gente percebeu que em 20 células mães que começaram a meiose, elas apresentaram crossing over na hora em que os gametas foram produzidos, diferente daquelas 80 ali que não tiveram crossing over, porque o crossing over é um evento aleatório. Vejam então, portanto, que nessas 20 células mães que tiveram crossing over, a gente produziu 20 células filhas com aquela mesma configuração parental, que é a configuração parental paterna, e 20 células filhas que tiveram a configuração parental materna. Então, se a gente somar, olha que legal. A gente teve 160 mais 20 daqui, né? Com a configuração dos alelos azão ligado no Bzão, que é a configuração parental paterna, o que dá para nós aqui 180. E nós tivemos mais 160 mais 20 gametas produzidos na meiose desse indivíduo, com a configuração parental materna, que também dá 180. Porém, nós observamos que 20 gametas na meiose desse indivíduo apresentaram a recombinação, ou seja, aquela ligação no cromossomo do alelo azão com o bezinho, que é a configuração de alelos que a gente chamou de recombinante. E também mais 20 gametas apresentou a outra configuração de alelos recombinante, que aqui no exemplo do slide é o azinho ligado no Bzão, tá? Então vejam que aqui a gente está mostrando com dados que toda vez que a gente tem a meiose de um indivíduo em que a gente analisa a produção dos gametas, a gente observa que os gametas com configuração de alelos parental sempre vão ser produzidos em maior proporção ou maior porcentagem. Enquanto que os gametas que vão ter a configuração dos alelos do tipo recombinante sempre vão ser aqueles que são produzidos em menor proporção ou menor quantidade. Então, você está vendo aqui na lata, enquanto foram produzidos, né, 40, vamos somar os dois, né, enquanto foram produzidos 40 gametas recombinantes, nesse universo de 400 gametas produzidos, a gente teve aqui 360 gametas com a configuração parental. Então tá nítido. Os parentais são os gametas produzidos em maior proporção, maior quantidade, maior porcentagem na meiose de qualquer indivíduo. Enquanto que os gametas com a configuração recombinante serão sempre os produzidos em menor quantidade e menor porcentagem na meiose de qualquer indivíduo. E é essa meiose que a gente está vendo agora, com o crossing over acontecendo, que é a meiose que acontece em qualquer indivíduo para se reproduzir de forma sexuada, ok? Então, a gente agora já entendeu que quando os genes estão no mesmo cromossomo homólogo e ocorre crossing over na hora dessa meiose, a gente vai produzir gametas com a configuração parental, dois tipos, e gametas com a configuração recombinante dos alelos desses dois genes, que também serão de dois tipos, totalizando os 4 tipos de gameta diferentes que são produzidos na meiose de qualquer indivíduo. Gente, esses conceitos estão claros porque é a base para a gente assistir a próxima videoaula, tá? Mas aí talvez tem gente aí se perguntando, Rafael, no exemplo que você trouxe,
o Azão tá ligado no Bzão, no cromossomo parental. E o Azinho tá ligado no Bzinho, no cromossomo parental. É sempre assim? Não. E aí presta atenção no próximo conceito que vai ser muito importante. Quando a gente está pensando na configuração dos alelos em um indivíduo heterozigoto, a gente tem dois tipos de ligação dos alelos nesse indivíduo. A ligação com configuração de posição cis e a ligação de configuração dos alelos na posição trans, tá? Quando a gente tem a disposição dos alelos de dois genes na disposição do tipo cis no indivíduo duplo heterozigoto, o nosso famoso Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, os alelos na disposição cis têm a seguinte definição: os alelos dominantes de todos os genes estão ligados no mesmo cromossomo, enquanto que os alelos recessivos de todos os genes estão ligados no cromossomo homólogo. É o que a gente vê nessa imagem aqui. Veja que nesse cromossomo do par homólogo a gente tem um Azão ligado no Bzão, os dois dominantes, e no outro cromossomo que forma o par, a gente tem os recessivos, o Azinho ligado no Bzinho. Essa disposição é a disposição do tipo cis. Agora, nós também podemos ter lá na disposição dos cromossomos que vieram do pai e da mãe, para formar o nosso indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, uma outra disposição, que é a disposição do tipo trans. Veja que na disposição do tipo trans, a gente tem a disposição do alelo dominante do gene A, localizado no mesmo cromossomo homólogo do alelo recessivo do gene B, e vice-versa. No outro cromossomo homólogo, a gente vai ter o recessivo do gene A com o dominante do gene B. É o que a gente está vendo nessa outra imagem. Então, nesse cromossomo que forma o par de homólogo, dominante do gene A ligado no recessivo do gene B, e nesse outro aqui, a gente tem o recessivo do gene A e o dominante do gene B. E aí sua cabeça agora entrou em parafuso, porque eu estou querendo dizer com esta imagem que essas duas disposições podem ser disposições parentais. O que eu quero te explicar? Não é o fato de ter só os alelos dominantes num homólogo, os recessivos no outro, que torna a disposição parental. É agora que você vai entender. A disposição parental é a disposição dos alelos dos dois genes que estão no mesmo cromossomo homólogo que veio dos seus pais, que estava no espermatozoide do seu pai e no óvulo da sua mãe. E essa disposição parental que veio nos gametas que te formou pode ser tanto cis como também pode ser trans. Então, a gente vai ver no próximo slide que a disposição parental pode ser cis, e isso gera padrões de gameta parental e recombinantes de um jeito, mas a disposição parental também pode ter sido trans e gera disposições parentais e recombinantes de outro jeito. Calma, que no próximo slide isso vai desembolar na sua cabeça com imagens. Então vamos lá. A gente vai trocar as letras, que eu já cansei de azão, azinho, bezão, bezinho. Então, nós vamos falar agora de um outro indivíduo, que é o isão, izinho, cezão, cezinho. De novo, é um duplo heterozigoto. Gene I com isão, izinho. Gene C, cezão, cezinho. Eu já vou te adiantar que nós estamos falando aqui de uma situação em que a segunda lei não é válida e eu já vou te contar. Gene I e C estão no mesmo par de homólogo. Mas agora eu quero que você perceba. Aqui a gente está vendo o indivíduo de número 1. Veja que essa é a célula original dele. Então, raciocina. Essa configuração de ligação que a gente está vendo aqui é a configuração parental. O cara ainda não fez meiose. Então, é o que veio do pai, é o que veio da mãe. Então, eu já vou até te falar. Ó, esse aqui é o cromossomo que veio do pai e esse aqui é o cromossomo que veio da mãe para formar esse par de homólogo. Veja que aqui, ó, dominante com dominante no mesmo cromossomo, recessivo com recessivo no outro. Então, essa é a disposição, você já sabe, né? É a disposição cis. Então, aqui a gente tem um exemplo em que a disposição parental deste indivíduo número 1 é uma disposição do tipo cis, dominante com dominante,
recessivo com recessivo. Mas o indivíduo número 2, que também é isão, izinho, cesão, cesinho, olha para cá, ele tem uma disposição parental do tipo trans. Ele ganhou do pai dele um cromossomo que tinha o dominante alelo isão ligado no recessivo alelo cesinho. E ganhou da mãe dele um outro cromossomo desse par de homólogo que também tinha disposição trans, gente. Ou seja, ele tinha um alelo recessivozinho ligado no alelo dominante cesão. Todos dois representam disposições parentais. Só que no caso do indivíduo número 1, a disposição parental dele era do tipo cis, e para o indivíduo número 2, a disposição parental dele era do tipo trans. Aí você já está maquinando aí, né? Então você já sabe que embaixo a gente vai ver a disposição dos alelos parental e recombinante no final da meiose de cada um dos indivíduos, e a gente já sabe também que os parentais vão ser os mais comuns, os de maior porcentagem na meiose desse indivíduo, e os recombinantes vão ser aqueles de menor porcentagem, de menor quantidade no final da meiose desse indivíduo. Vamos lá para ver se você pensou certo. Dá um pause, pensa, faz aí seu rascunho, para quem está assistindo a videoaula de maneira correta, toma uma água, pensa e volta, dá o play para ver se você pensou direito e acertou o que vai aparecer aqui debaixo dos meus lindos quadradinhos azuis. Então, no caso do indivíduo número 1, o que é a disposição parental? Quais são os gametas mais abundantes na meiose dele? Com a mesma disposição que está na célula original, ou seja, com a mesma disposição no indivíduo número 1, cis. Então, os gametas parentais que ele vai produzir vai ser o isão ligado no cesão, disposição cis, e o izinho ligado no cesim, disposição cis. Os gametas com menor porcentagem na meiose desse indivíduo são os gametas com disposição trans, que serão os recombinantes. O que eu quero dizer? O isão ligado no cesinho e o izinho ligado no cesão. Mas para o indivíduo número 2, a história é outra. Dá uma olhada aqui, ó. No caso do indivíduo número 2, os gametas mais abundantes no final da meiose dele são os com configuração parental igual ao original, que para ele são gametas com disposição trans. Então a gente tem o isão ligado no cisinho e o izinho ligado no cesão. Mas para ele, os gametas recombinantes são os que vão ser diferentes do parental e que aí para esse indivíduo vão ser os de disposição cis, isão com cesão, izinho com cesinho. E você nunca pode esquecer, gameta parental, gameta mais frequente, gameta recombinante, gameta menos frequente. Então, a conclusão aqui é o seguinte: não existe regra se o parental é cis ou trans. Pode ser os dois. A regra é, ao final da meiose, os gametas mais comuns têm configuração parental igual ao original e os gametas menos comuns, os menos abundantes, têm configuração recombinante, diferente da que está no cromossomo original. Beleza, galera? E aí, para terminar essa primeira videoaula, a gente vai falar de uma importante ferramenta para o estudo da ligação gênica, que é o que a gente chama de taxa de recombinação. Eu brinquei que não tinha mais matemática, mas vai ter, tá? O que é a taxa de recombinação? Tá aqui no slide, então eu vou ler para vocês e a gente vai discutir isso, tá? Então, a taxa de recombinação, gente, é o número ou porcentagem total de gametas recombinados, e aí presta bem atenção. Os gametas recombinados incluem a soma de todos os tipos de gameta recombinantes. E você viu lá no slide anterior. Produz dois tipos de gameta recombinante. Então, a soma desses dois tipos de gameta recombinante, seja a porcentagem deles ou o número absoluto deles, você vai calcular em relação ao número total de gametas produzidos na meiose daquele indivíduo. E o número total de gametas produzidos envolve a soma de todos os parentais, que são dois tipos, com a soma de todos os recombinados, que são dois tipos. A gente tem duas formas de calcular a taxa de recombinação para qualquer indivíduo. A gente soma o total do número de gametas recombinantes dos dois tipos sobre o número total de gametas produzidos,
dos dois tipos parentais e dois tipos recombinantes, e essa fração a gente multiplica por 100. Quando a gente calcula dessa forma, a gente tem a nossa taxa de recombinação expressa em porcentagem. Outra forma da gente fazer esse cálculo é utilizando uma regra de 3. A gente tem o número total de indivíduos produzidos por um cruzamento, né? 100%. E dentro daquele cruzamento, a gente identifica os indivíduos que foram produzidos por gametas recombinados. Porque quando a gente identifica o indivíduo produzido por um gameta recombinado, isso é um indicativo indireto dos gametas recombinantes que o pai desse indivíduo produziu, né? A gente vai ver muitas questões em que a gente não tem o número de gametas, mas o número de descendentes produzidos no cruzamento. Então, nesse caso, nós vamos usar as regras de 3. Quando a gente tem o número de gameta produzido pelo indivíduo, aqui ó, gametas produzidos pelo indivíduo. Quando a gente tem esse dado, a gente vai calcular a taxa de combinação por essa forma, porque a gente tem o número de gametas recombinantes dos dois tipos e a gente tem o número total de gametas produzidos, os dois tipos de recombinante e os dois tipos de parental. Divide, multiplica por 100, taxa de recombinação em porcentagem, filé. Agora, não é isso que vai aparecer nas questões que você vai ver na próxima videoaula. O que vai aparecer nas questões é o cruzamento de um indivíduo duplo heterozigoto, em que a gente enxerga a recombinação, com um indivíduo duplo recessivo, nosso famoso cruzamento teste que a gente aprendeu lá no início da genética. Com base nos descendentes desse cruzamento, a gente sabe quais foram os descendentes produzidos por gametas do tipo parental, vindos do duplo heterozigoto, e quais são os indivíduos produzidos por gametas do tipo recombinante, também produzidos pelo indivíduo duplo heterozigoto. Aí, nesse tipo de situação, a gente vai calcular a taxa de recombinação usando a regra de 3. Então, vamos ver. O número total de indivíduos produzidos nessa situação de cruzamento que eu expliquei, não preocupa, a gente vai ver um exemplo no início da próxima videoaula, representa 100% dos indivíduos, e o número total de indivíduos recombinados, isto é, que a gente percebe que foram produzidos por gametas do tipo recombinante, dos dois tipos, representa X%. Na hora que você fizer essa regra de 3, a porcentagem da taxa de recombinação vai ser calculada aqui, tá? Então, gente, eu vou dar uma parada, deu 40 minutos da primeira videoaula, você vai tomar uma água, vai tomar um café, vai respirar, porque na próxima videoaula a gente vai calcular a taxa de recombinação de um cruzamento, tá? E a gente vai dar prosseguimento ao estudo da ligação gênica e mapa cromossômico. Então, não deixe de assistir a segunda videoaula, porque é lá que eu vou resolver algumas questões, inclusive uma delas vai estar na sua prova 3 de Biologia 3, então é a chance de você faturar um pontinho fácil na próxima prova. Então não deixe de voltar aqui e me acompanhar na segunda videoaula desse assunto. Vai lá e volta. Até mais.